também, seguindo essa linha, Eric, a gente sabe, como você mesmo falou, né, que tem muitos projetos que estão tramitando, né? Agora a gente tem ele consolidado numa coisa só, mas ao longo dos últimos meses a gente viu essa discussão andando finalmente ali no Congresso Nacional, mas parece que ainda há passos muito lentos, né? E a gente sabe que o Brasil tem um dos maiores mercados ali de investidores de cripto, olhando no planeta, né, mundialmente. Então, por que você acha, na sua opinião, que isso ainda está caminhando tão devagar no Brasil, ou até se você acha que talvez não seja tão devagar assim, mas como que você enxerga isso? Por que você acha que isso ainda não foi para frente? Você acha que talvez o Brasil esteja esperando algum exemplo ali dos Estados Unidos, né, para até ver e talvez se basear um pouco nisso? Como que você avalia? Essa pergunta ela é bastante interessante porque, de fato, né, primeiro, o processo legislativo por si só, ele é um processo naturalmente demorado, né? Claro que você tem situações de urgência, né, que até justificam, por exemplo, criação de medidas provisórias, Perfeito. etc. Mas, então, quando você fala de disciplinar, criar um marco regulatório, isso muitas vezes leva anos de debate, né? Então, isso é natural dentro do processo legislativo. E isso torna-se mais relevante num contexto que é algo realmente novo, uma tecnologia que ela vem se desenvolvendo. Eu mesmo participo de vários projetos de uso da tecnologia do blockchain. Eu não estou falando nem do criptoativo em si, né? Mas aplicabilidades. Aplicabilidade. Então, assim, eu digo que a gente só está no começo, né? Tem muita coisa para ser desenvolvida, para ser aperfeiçoada, né? O próprio Banco Central, por exemplo, se eu não me engano, em 2016, ou um pouco antes até, ele soltou um paper, por exemplo, sobre blockchain, e falou assim, olha, a gente está olhando a tecnologia, né? Para além das criptomoedas, a gente está olhando a tecnologia, a gente gosta da tecnologia, mas hoje, por exemplo, o blockchain para mim não resolve a minha vida, porque no sistema financeiro as coisas são instantâneas, o Pix é instantâneo. Eu não posso esperar, por exemplo, o protocolo do Bitcoin, que era o mais conhecido à época, né? Você ter 10 minutos para validação de um bloco. Perfeito. Isso é inaceitável para o sistema financeiro. Fazia mais sentido na época, por exemplo, saíram os primeiros manuais do Pix no final de 2018. Faz mais sentido eu aplicar meu tempo, minha dedicação em desenvolver esses projetos que vão solucionar alguns problemas do que em outros projetos que ainda estão caminhando. Tem muita coisa para ser desenvolvida. Então, como a gente ainda não conhece claramente o potencial, né, e tem uma preocupação muito grande, e ela é legítima quando você vai regular alguma coisa, principalmente quando a gente fala de inovação, daquilo, né, aquele ditado que a gente sempre costuma dizer, né, que o remédio não pode virar veneno. Porque se você errar a dose do remédio, você pode matar o paciente. Né? Então, se você pesar a mão na regulação, você pode inibir o próprio desenvolvimento da inovação por trás daquele mercado, do uso daquela tecnologia. Então, você acertar a medida, ela é muito importante. E se a gente olhar a própria evolução desses projetos, a gente teve aí grandes reviravoltas, né? Porque a gente teve desde um projeto muito singelo, que era aquele lá de 2015, que ele tinha basicamente 3 artigos. Depois ele passou por uma nova versão que basicamente criminalizava, né? Então, se você negociasse uma criptomoeda, você poderia ir para a cadeia, né? E agora a gente caminhou para uma regulação que ela parece mais adequada, porque ela é uma regra principiológica, né? Ela, em vez de entrar nos detalhes da tecnologia, de tentar regular a tecnologia, ela estabelece os princípios pelos quais quem for regulamentar, que for criar regras específicas para aquilo, deve se orientar. Então, leva um tempo para você chegar nesse processo, né? Então isso se explica e evidentemente também leva-se em conta o que está acontecendo no mundo, né? Como cada país se posiciona, ainda não tem uma uniformidade de comportamentos, né? Você tem jurisdições que chegaram a abraçar completamente, né, os criptoativos, como o El Salvador, por exemplo, que o Bitcoin, por exemplo, pode ser usado como moeda de curso forçado, né? Há jurisdições que chegaram a proibir completamente, né? E a grande maioria, na verdade, está no meio do caminho, né? Então, isso tudo é levado em consideração, né? Porque você está falando do mercado que ele não é só local, né? Ele é global. Então, isso tem que ser também sopesado, né? Então, acho que isso explica um pouco dessa evolução, né, que tem passado essa discussão regulatória, essa agenda, e do porquê talvez até agora a gente também não tenha a aprovação de uma lei efetivamente, né?